Bom, a última prática de gestão e inovação que a gente vai estudar é a chamada gestão de mudanças. Então, olha só, comumente as mudanças são introduzidas nas empresas através de melhorias graduais, né? Isso é o mais comum, que melhoria após melhoria, melhoria contínua vai fazendo com que os processos, os produtos e os serviços de uma determinada empresa vão melhorando pouco a pouco. Entretanto, em alguns casos, ela pode ocorrer de forma radical. São nestes casos que uma boa gestão de mudanças pode ser o diferencial para a eficácia e a eficiência da mesma. Em alguns momentos, mudanças radicais são necessárias. Um excelente exemplo é a forma com que as instituições de ensino tiveram que se adaptar rapidamente à realidade das aulas remotas provocadas pela pandemia do coronavírus. Então, por causa dessa mudança muito radical, abrupta de algumas coisas, de algum processo, serviço ou até mesmo produto que você esteja precisando lançar, você precisa se reconfigurar de uma maneira rápida. E é nesse caso que uma boa gestão de mudanças é o diferencial para você ter sucesso na implementação dessa inovação. Então veja, recapitulando, qual que era a diferença entre invenção e inovação, né? Nem toda invenção é uma inovação, porque para ser uma inovação precisa ser bem sucedida. E quando você está fazendo um movimento muito brusco, você tem uma boa chance de que aquilo não dê certo também, por N motivos, mas o principal deles é porque a gente também está mexendo com pessoas. E como a gente sabe, o ser humano é, por natureza, um pouco averso à mudança. Então, uma mudança muito abrupta pode causar um desconforto tão grande nos colaboradores que a coisa simplesmente não vai para frente. E você pode imaginar os diferentes problemas que surgem de uma mudança abrupta. Nesses casos, que uma mudança muito radical vai ser introduzida, é necessário fazer uma gestão da mudança, para que exista, aumente a probabilidade de que aquela invenção seja introduzida de forma bem sucedida, tornando-se, portanto, uma inovação. Então, quais são algumas orientações para fazer uma gestão de mudanças? Ter uma razão pertinente para a mudança. Isso aqui é importantíssimo. Você vai mudar por mudar, já vai esbarrar aí o seu primeiro problema. Você só deve mudar se realmente for uma questão de mudar para melhor e realmente é necessário fazer aquela mudança. Te convido até a pensar um pouco no local que você trabalha, se você já passou por alguma mudança. Se você estava numa posição hierárquica mais alta, você estava conduzindo aquilo, você já deve ter se deparado com a seguinte situação: puxa, como é que eu vou avisar para o pessoal que trabalha ali comigo que tal coisa vai mudar? A gente já sabe que o ser humano não aceita, muitos não aceitam facilmente a questão da mudança. E quando você está numa posição de você estar ali trabalhando em determinado local e chega lá a hierarquia mais alta da empresa e fala: agora tal coisa mudou, o sistema mudou. Como é que é a tua primeira reação? A gente sempre fica meio ressabiado quando esse tipo de situação acontece. Então veja, a primeira coisa que você tem que ter para fazer uma boa gestão de mudanças é realmente explicar para as pessoas por que está sendo feita aquela mudança e ela tem que ser uma razão pertinente. Se ela não for pertinente, pode ter certeza que o projeto aí vai ser sabotado de uma forma ou de outra, né? Segundo ponto, envolver as pessoas na mudança. Os colaboradores têm que sentir que eles estão fazendo parte, que eles estão promovendo aquela mudança junto com quem esteja conduzindo. Porque se eles não sentem, eles sentem simplesmente que aquilo ali está sendo empurrado goela abaixo das pessoas e ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Você está simplesmente cumprindo ordens frias e que você não vê sentido para aquilo. E é claro que aí vem problemas como desmotivação, é, conspirações até, né, poderia dizer, quando as pessoas não são envolvidas. Então, um bom líder aí, alguém, o gestor de mudanças, tem que ter essa habilidade de conseguir trazer as pessoas para perto e falar assim: a gente vai construir isso junto, eu preciso de vocês para a gente conseguir fazer isso de uma forma bem sucedida. Vai ficar melhor no futuro. A gente precisa dessa mudança por uma questão de melhoria. Eu conto com vocês. Então as pessoas têm que se envolver, né? Um dos desafios é envolver as pessoas. Próximo, escolher uma pessoa respeitada como líder do processo de mudança. Essa é um tanto quanto óbvio. Se tem uma pessoa que tem uma boa popularidade, se relaciona bem com todo mundo, é bem quisto por todo mundo, essa pessoa pode ser vai assumir o papel de liderança na hora de fazer essa mudança. Se você, por outro lado, pega uma pessoa que é impopular, que tem um relacionamento difícil com os demais, é muito pouco provável que essa mudança vá dar certo de uma forma adequada, de uma forma apropriada. Né? Vai surgir muitos problemas, talvez desnecessários nesse sentido. O próximo, promover formação dos novos valores e comportamentos. Se a tua mudança está exigindo que, se você está introduzindo uma mudança que é mais abrupta, novos valores vão surgir, novos comportamentos são esperados. Então você tem que promover isso. Né? A cultura organizacional é uma coisa muito interessante de ser estudada. Existem duas formas de você criar uma cultura organizacional. Simplesmente você pode não fazer nada. Se você não faz nada, ninguém fala sobre como as coisas funcionam aqui,
Os funcionários, né, os colaboradores vão aprendendo ali nos corredores, naquele bate-papo no café ali, naqueles fofocas, digamos assim, como que as coisas funcionam em determinada empresa. E isso é nocivo. Isso normalmente não, comumente não é uma coisa boa de se acontecer. Outra forma de você criar uma cultura organizacional é você pensar que ela existe e promover quais são os valores, o que, que é importante para a gente aqui, o que, que a gente valoriza e o que, que a gente repudia, o que, que a gente não concorda e que não vai ser feito de jeito nenhum dentro dessa organização. Então, quando você, de uma forma repetida, comenta sobre essas questões de cultura organizacional, aos poucos é lógico que essa cultura vai se criando. Então, repetindo o que eu disse, ou você não faz nada e a cultura cresce, porque sempre tem uma cultura organizacional, mas ela pode ser desenvolvida de uma forma descontrolada, de uma forma imprevisível até, ou então você se dedica a isso, a realmente criar uma cultura saudável dentro de uma organização. Então, promover novos valores e comportamentos é importantíssimo quando está introduzindo uma determinada mudança. Você vai mudar o jeito que estava fazendo tal coisa. Beleza, então a partir de agora, como a gente está mudando isso, quais são os valores importantes? O que, que a gente está objetivando? É velocidade? É segurança? É reduzir a quantidade de erros? Não sei. Não sei. Aí vai depender de cada um das mudanças, né? Mas ter novos valores, a falar abertamente e repetidamente sobre isso, ajuda realmente a introduzir a mudança de uma forma adequada. Muitas vezes, contar com ajuda externa, aqui cabe aquele ditado que o santo de casa não faz milagre, né? Muitas vezes você tem até uma pessoa na sua equipe, uma empresa conta com uma pessoa que pode trazer uma mudança e promover ela internamente. Mas como ela é da casa, já as pessoas acham que tem aquele vínculo de amizade que daí já não respeitam tanto assim. Você sabe como as coisas podem funcionar nesse sentido. Então, às vezes, quem está numa posição hierárquica mais alta pode achar uma estratégia interessante ou inteligente contar com uma ajuda externa, por dois motivos. Primeiro, que você pode ter realmente uma consultoria especializada e profissional para introduzir um determinado tipo de mudança. Por exemplo, imagina um supermercado que está querendo mudar o programa que eles estão usando para fazer a cobrança nos caixas. Provavelmente um supermercado não vai ter um desenvolvedor de software na sua equipe ali de colaboradores que tenha as competências necessárias para desenvolver esse tipo de coisa. Então você vai precisar de ajuda externa, você vai ter que contratar uma empresa de software aí para fazer isso, né? Tá além do que a empresa pode oferecer. Além disso, essa empresa pode vir dar treinamentos, se você forçar ali, né, convidar os seus colaboradores a participarem desse treinamento para operar um novo software que vai ser implementado. Então, contar com ajuda externa pode ser muito interessante nesse sentido. E como eu comentei anteriormente, mesmo que você tenha competências internas para promover a mudança, às vezes é um movimento inteligente você contar com ajuda externa, justamente porque aumenta um pouco a percepção dos colaboradores sobre a importância daquilo, a forma de fazer aquilo e até mesmo o respeito e a seriedade com que eles vão encarar aquela mudança. Estabelecer símbolos da mudança, né? Essa é uma questão bem visual de você. Às vezes você tem uma logo, um slogan, uma frase, ou alguma coisa mais tangível mesmo, né? Que você vai construir ali depois que aquela mudança ser implementada, que ajuda as pessoas a entenderem que realmente algo mudou aqui. Tá? Então você ter um símbolo da mudança pode ser um lema aí que você leva adiante, que norteia essa gestão de mudanças. E por último, premiar e agradecer colaboradores, né? Sempre acredito que a premiação, a recompensa positiva é muito melhor do que a punição, né? Então você, muitas vezes, o gestor ele se depara com duas situações. Ele pode punir aqueles que não contribuíram da forma esperada, ou ele pode agraciar aqueles que ajudaram determinada mudança a acontecer. Eu realmente acredito que a questão de premiação e agradecimento tem um impacto psicológico positivo muito melhor do que você ficar punindo aquele colaborador ou aquela ação que não deu muito certo. Então, você deixar muito claro que haverá uma premiação ou haverá um agradecimento especial para colaboradores que ajudem nessa implementação da mudança, é uma estratégia inteligente também, porque vai facilitar esse processo de mudança. Como a gente sabe, nunca é fácil mudar, né? Isso é inerente ao ser humano, a gente não gosta de mudança. Então, elas são necessárias, elas são uma constante na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, você ter um conhecimento, estudar um pouquinho essa questão da gestão das mudanças e observar essas orientações, eu tenho certeza que podem tornar esse processo de você gerenciar uma mudança qualquer que esteja sendo implementada em qualquer organização, em qualquer setor, vai realmente facilitar todo esse processo.